Olá, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho o funcionamento geral, de uma maneira bastante geral, da internet e por que essa tecnologia é importante para as comunicações atuais, né, e por que é importante ter uma ideia muito boa de como é que funciona isso para entender as aplicações que a gente tem hoje em dia. Então, hoje em dia a gente pode dizer o seguinte: tudo é sobre IP. Né? E o IP é como se ele fosse uma pedra no meio de um empilhamento, no meio de uma pirâmide, no qual existe muita coisa apoiada para cima e muita coisa apoiada para baixo. Ou seja, várias tecnologias do nosso dia a dia, que podem ser, por exemplo, mandar um e-mail ou assistir um vídeo, essas tecnologias, em algum momento, elas passam por uma única tecnologia, que é a comunicação sobre IP, ou, mais especificamente, a pilha TCP/IP, que é a pilha da internet. E depois eu também tenho uma série de tecnologias que me permitem comunicar isso. Essa informação pode chegar por cabo, pode chegar por celular, ou pode chegar por outras tecnologias sem fio. Então, é interessante entender que tudo funciona sobre IP. Bom, o diagrama ao lado está mostrando duas figuras. A primeira é o que a gente chama de modelo OSI e ISO, que é um modelo mais teórico, tá, de como as redes são organizadas. E do outro lado a gente tem o que a gente chama de pilha TCP/IP, ou modelo internet, ok? Qual que é a ideia do modelo OSI e ISO, qual que é a ideia da internet enquanto pilha de protocolos? A ideia basicamente é o seguinte: se eu quero fazer uma comunicação daqui para a Coreia, eu tenho uma complexidade muito grande de sistema para fazer isso, porque eu tenho um caminho muito longo, várias tecnologias no meio, e o que eu posso estar comunicando pode ser vídeo, e-mail, áudio, pode ser uma série de coisas. Então, o nível de complexidade no sistema desse é gigantesco. Como é que eu reduzo a complexidade? Uma das maneiras de fazer isso é trabalhando com sistemas em camadas, onde cada camada, certo? Em inglês layer, cada camada tem uma função específica, ela tem um trabalho, uma operação a fazer, e ela se comunica através das outras camadas, né, ou se comunica com outras camadas, tanto a superior quanto a inferior, através de uma interface padronizada. Então, se eu tenho um sistema que é dividido em camadas, cada camada tem uma função muito clara, e ele se comunica através de uma forma padronizada, se eu trocar o que está dentro da camada, não faz diferença para o resto do sistema. Eu posso trabalhar ou mudar essa camada, desde que eu respeite as interfaces, o resto do sistema não muda. E mais ainda, se eu mudo as camadas de baixo do meu sistema, as camadas de cima também não percebem isso. Então é totalmente transparente para as camadas de cima qualquer tecnologia das camadas de baixo. Tá? Então esse que é o conceito por trás da comunicação em redes que utiliza o sistema de camadas, e aí o modelo OSI é um modelo teórico que tenta desenhar isso da seguinte maneira. Ele fala o seguinte, que no topo da pilha nós temos a camada de aplicação, que é onde estão minhas tecnologias ou protocolos de aplicação. Por exemplo, e-mail, vídeo, áudio, todas essas tecnologias que a gente pode traduzir, por exemplo, em letrinhas como HTTP, como VoIP, todas essas aplicações são protocolos em termos de camada de aplicação. A camada de aplicação, ela tem algumas camadas para baixo, que eu vou dar uma simplificada, vocês vão entender por quê. Uma chamada de apresentação e outra de sessão, que tem basicamente funções de organizar ou preparar essa informação de várias fontes para poder passá-la toda em um único caminho, né? Em vídeos anteriores a gente discutiu que, independente da mídia que eu estou transferindo a informação, no final das contas isso tudo virou bit, e na verdade tudo isso vai seguir o mesmo caminho. Então basicamente é isso que essas duas camadas, apresentação e sessão, fazem. E aí a gente chega na primeira camada, que a gente pode falar que é bastante importante, no sentido de transferência de informação de um lado para o outro, que é o que a gente chama de camada de transporte. O que a camada de transporte faz? Ela estabelece uma conexão, estabelece uma troca de informação de ponta a ponta. Então, se eu estou aqui e eu estou mandando um e-mail para alguém na Coreia, a camada de transporte é que é responsável por criar um caminho para que essa informação chegue lá. Tá? No modelo TCP/IP a gente vai ver que tem um protocolo bastante importante aí, que inclusive dá nome ao modelo. Tá? Bom, a camada de transporte então ela faz essa ponte, ou ela cria essa ponte. Embaixo dela vem uma camada que é a camada de rede. O que a camada de rede faz? A camada de rede ela garante as técnicas de endereçamento e roteamento para que a minha informação saia daqui e chegue ao destino.
sai da origem e chega ao destino. Então, considerando uma grande rede com várias interconexões, essa camada de rede ela permite, por exemplo, que eu tenha um endereço aqui que seja unicamente reconhecido e meu destino também tem um endereço unicamente reconhecido. E que, através dessa rede enorme, esses endereços sirvam para poder fazer o roteamento, né, o encaminhamento da informação de um lugar para o outro. Então, basicamente, a rede tem essa função. A camada de baixo, né, próxima de baixo, é a camada de data link, ou a camada de enlace, cuja função é garantir a comunicação dentro da rede. Então, o que é a internet? A internet é uma grande rede que interconecta redes, né? Daí o nome internet. Então, basicamente a ideia é que eu tenho várias redes locais, certo? E essas redes locais são interligadas de maneira que eu posso usar essas redes para poder transitar entre as redes locais, né? Essa que é a ideia da internet no final das contas. Então a camada de enlace tem a função de fazer comunicação dentro da rede local, né? Para isso ela usa soluções de endereçamento, correção de erro, retransmissão, codificação, várias tecnologias que definem como que eu acesso do ponto de vista lógico, né? Do ponto de vista, vamos chamar um pouco de algoritmo, né? Como que eu acesso a rede local. Uma coisa muito importante da camada de enlace é como é que eu compartilho o meio, porque as redes, tipicamente, não necessariamente todas as redes, mas as redes que a gente está em mente aqui nessa discussão, são redes onde os seus elementos são autônomos, no sentido de que eles têm a capacidade de iniciar a comunicação. Portanto, cada elemento pode iniciar a qualquer momento a comunicação, portanto, pode acontecer de dois iniciar a comunicação ao mesmo tempo e eu ter um conflito, eu ter uma disputa pelo meio, ter o que a gente chama de colisão. Então, a camada de enlace de dados também define as tecnologias para que não aconteça esse tipo de colisão, para que os diferentes elementos consigam acessar o ambiente ou meio de comunicação sem conflito e todo mundo consiga transmitir. Então, essa é uma função importante da camada de enlace. Por fim, a camada física, ela é, como a gente disse, né, ela é física, ela não é mais algoritmo, ela é realmente a especificação e as tecnologias de hardware que permitem essa comunicação. Então entra dentro do escopo da camada física, por exemplo, se eu vou fazer a transmissão com fio ou sem fio, qual que é a taxa de transmissão, qual que é a distância máxima, qual que é a potência, coisas como, por exemplo, o tempo do bit, tipo de modulação. Então todas essas discussões são discussões de camada física, né? Então, se a gente for simplificar e falar que das camadas superiores são basicamente problemas de computação, a camada física é um problema essencialmente de eletrônica, tá? É onde que entra a eletrônica propriamente dita em telecomunicações, para poder entender bem essa camada física. O que não quer dizer que não tem eletrônica em camadas superiores, muitas coisas em camadas superiores são implementadas em hardware por uma questão de eficiência, mas a camada física não dá para ser feita sem considerar que é nela que o bit encontra o volt e aí a comunicação se dá. Então essa é a característica da camada física, ok? Bom, falando agora da pilha TCP/IP. Qual é da pilha TCP/IP? A pilha TCP/IP nada mais é do que um conjunto de protocolos mais ou menos organizados conforme esse modelo OSI, que foi feita para dar suporte à internet. Né? Por que a gente chama, quando a gente fala de internet, um sinônimo é pilha TCP/IP? Porque os dois protocolos principais dessa pilha de protocolos, desse sistema de camadas, são o TCP, que é um protocolo de camada de transporte, e o IP, que é o protocolo de endereçamento, o protocolo de endereço dentro da internet. Então notem que na pilha TCP/IP ela é um pouquinho simplificada, ela fala que tudo para cima do transporte é aplicação, então ela faz essa simplificação. No nível do transporte a gente tem dois protocolos importantes, um muito conhecido que é o TCP e um outro nem tão conhecido, mas importante, que é o UDP. Qual que é a diferença? O TCP, basicamente, ele estabelece uma comunicação segura. Então ele tem uma garantia que os dados foram entregues, ele estabelece, quando eu vou transmitir, eu sei que tem alguém lá para receber, então ele faz uma comunicação segura. Isso funciona muito bem quando eu quero mandar um e-mail daqui para o outro lado do mundo, quando eu quero mandar um vídeo transmitido para o cara baixar esse vídeo e assistir esse filme inteiro lá. Então o TCP funciona bem para isso.
Outro protocolo que é o DP, ele não se preocupa muito em estabelecer comunicação e nem ver se as coisas deram certo, no sentido de que a informação chegou ou não chegou. Então, o DP, basicamente, ele transmite a informação e deixa fluir. Tá? Ele é muito útil em comunicações que não podem demorar ou que não pode ter atraso no meio da comunicação, como, por exemplo, voz, vídeo em tempo real, comunicações em redes industriais, geralmente são feitas em cima de UDP. Okay? Bom, e o IP, o que é? O IP é a tecnologia de endereçamento. Então, a primeira coisa que a gente vem à mente quando fala IP, a gente lembra do endereço IP, que é um endereço composto de 4 octetos, né? Então, todo mundo tem lá um 192.168.0.1 como endereço do seu roteador em casa, por exemplo, esse é o endereço IP. Não vou discutir aqui endereçamento, como é que isso funciona, mas é importante saber que esse tipo de endereçamento é o que permite a gente encontrar as coisas dentro da rede. A tecnologia da internet é interessante, mas ela é uma tecnologia dos anos 70, né? Então é uma coisa, quando não tinha pendrive, quando os caras fizeram isso. Então nós temos que entender que existem limitações dessa tecnologia, por exemplo, o número de endereços IP. Então quando os caras criaram, eles realmente acharam que 4 octetos daria para endereçar tudo no universo e não ia sobrar um tanto, tá? E a gente sabe que hoje em dia isso está muito longe da realidade, tanto que a gente tem que criar endereços diferentes, internos e externos, também não vai entrar em discussão. Mas o IP, esse de 4 octetos, que a gente chama de IPv4, ele não consegue endereçar tudo no mundo, tá? Daí surge o IPv6, que é um novo protocolo com essa mesma função de tecnologia de IP na internet. Hoje eles coexistem, tá? Mas a vantagem do IPv6 é que ele tem um espaço de endereçamento muito maior. Então, pelo menos teoricamente, pelo menos agora nós achamos isso, que isso vai ser suficiente para endereçar o mundo todo e tudo que a gente precisar. Talvez daqui a 100 anos alguém falar, os ingênuos achavam que IPv6 seria suficiente. Mas, no momento, a gente entende que é o suficiente. Então, existe uma migração gradativa do IPv6, do IPv4 para o IPv6, apesar deles coexistirem, ou mesmo IPv4 se encapsular dentro de IPv6, são discussões que fogem um pouquinho aqui, tá? Mas o que importa é, existe o IP como ferramenta de endereçamento universal, tá? Isso é a questão do tudo sobre IP, é tudo que a gente trafega hoje em dia, basicamente vai estar rodando em cima de TCP ou UDP, que por sua vez está em cima do IP como ferramenta de endereçamento, seja IPv6 e IPv7. IPv4 e IPv6. Bom, uma coisa interessante da internet, ela não fala absolutamente nada sobre a camada de enlace e a camada física. Então essas duas camadas, a internet ela não discute isso, não é problema dela, ela não se preocupa, e aí nós temos variedade grande de tecnologias também que a gente vai explorar no próximo vídeo. Para esse vídeo agora, então, o que é importante lembrar? Existe uma pilha de protocolos, TCP/IP, ou se preferir chamar de pilha de protocolos da internet, que dá sustentação a todas as aplicações. Então notem, em vídeos anteriores eu falei que TV por radiodifusão é uma coisa com os dias contados. Por quê? Porque é muito mais conveniente assistir TV sobre demanda e sobre IP. Eu assisto o que eu quiser na hora que eu quiser. Se eu quiser assistir um anime agora, eu assisto um anime agora. Não preciso esperar quarta-feira, 10h30 da manhã, que é o horário que passa um canal. Isso cada vez faz menos sentido pra gente. Então, muito provavelmente, como é muito comum, muito confortável para as pessoas que elas tenham aquilo que elas querem na hora que elas querem, né? E eu consigo isso através de uma comunicação sobre rede ou sobre IP. As comunicações do ponto de vista broadcast, né, que a gente fala que são de radiodifusão, de um ponto transmitindo para muita gente, isso está com os dias contados, vai acabar. Isso muda muito o cenário, inclusive, de programação e de conteúdo, porque antes você tinha pequenas ou poucas emissoras produzindo muito conteúdo, e agora você tem muita gente produzindo conteúdo. Inclusive eu estou produzindo conteúdo uma hora dessa, eu não sou uma rede de TV. Anos atrás você teria, sei lá, 10 instituições ou entidades no Brasil capazes de produzir e difundir conteúdo. Hoje em dia nós temos mais de 200 milhões, que é o número da população brasileira. Então isso muda muito as aplicações e as possibilidades, e só é viável porque está tudo sobre IP.